Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje comigo aqui, Felipe Matos, o monstrinho das 10 mil startups, o conhecido. Cara, queria agradecer demais aí a sua participação, a tua presença. Queria te dar aqui, em agradecimento do teu tempo, esse presente. Ai, que lindo. Obrigado demais por estar aqui com a gente. Obrigado. Vamos ver. Tananã. Haha. Nossa, vai pra minha coleção. Sabe que eu coleciono, né? É, né? Você sabe que todo mundo que sentar aí no seu lugar fica feliz porque ele fala pra nós assim, cara, eu tenho canecas e eu adoro. Normalmente esses caras recebem muitas canecas e eu também gosto muito, cara. Quem bebe muito café gosta muito de caneca, certo? Sim, não certo, é? certíssimo. Olha, pessoal, a gente vai falar sobre o seguinte aqui hoje. Qual que é o papel da gestão de dados, da inteligência de dados, dentro de uma empresa que quer continuar crescendo e evoluindo no futuro? O Felipe vai contar um pouco da trajetória dele, mas esse cara é muito conhecido no mercado de startups. De alguma maneira, se você é um startupeiro, ou se você já foi, ou se você flertou com esse mercado, certamente você ouviu falar sobre ele, porque ele está muito pujante desde sempre nesse tema, então é bem bacana trazer essa visão da startup. Tem uma coisa bacana que eu acho que é o papel dos dados e da gestão de dados e informação pronta para uso dentro do conceito de nova economia, sim, que traz uma mudança absoluta nesse sentido. Antigamente a gente não se preocupava com isso e a gente passa a se preocupar com as empresas que têm como base tecnologia, as famosas startups, etc e tal. Então, cara, eu queria te abrir o microfone para você primeiro contar um pouco da tua trajetória, de onde é que você vem, o que você já fez por aí nas tuas andanças, e a gente entra no nosso tema aqui. Legal, Wagner. Primeiro, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Eu assisto, já vi vários amigos e várias pessoas que eu conheci também aqui no Vida Louca, então é bom tá do lado de cá. E aí, para falar um pouquinho... Opa, obrigado. Para falar um pouquinho da minha história, assim, eu sou empreendedor de tecnologia, acho que desde sempre, né? Uhum. Empreendedor até antes disso, eu comecei a programar com 12 anos. Super novinho. E numa época que, não tinha computador, então eu programei... De onde você começou? Minas? Em Minas. Sou de BH, de Belo Horizonte. Legal. E aí eu li um livro de programação na casa do meu primo, que fazia ciência da computação e que tinha computador, porque eu não tinha. E comecei a programar e me apaixonei assim, por aquilo. Mais do que a tecnologia em si, o que dava para fazer com ela, né? Com um mundo de possibilidades, né? Um mundo de possibilidades. É muito legal mesmo. E aí, de lá para cá, não parei, né? Comecei a fazer os primeiros sites ali com uns 14 anos, logo que a internet começou comercialmente no Brasil. E montei a primeira empresa aos 16, que na época foi o primeiro aplicativo móvel da América Latina. Isso lá em 1999. Caraca. Antes do boom. Antes do boom, não tinha smartphone, né? O iPhone foi em 2007. 2007, exato. Então foi bastante antes. Era um tijolão na época. A internet móvel era bem diferente do que ela é hoje. Mas, enfim, foi ver essa indústria nascer. Mas você começou como? Você via paralelo em alguém? Um pai, um tio, alguém que estava nesse mercado? Não. A minha família... eu gosto de falar, com perdão da expressão, que ela está meio racista. Eu sou a ovelha branca de uma família de ovelhas negras. Porque meu pai é sociólogo, minha mãe é professora artista plástica, meu irmão é músico. Estão todos ligados à arte. Sim, e a esse lado mais das humanas. E eu fui enveredar para ser empresário, para ser empreendedor, para programar. Então eu fui por um caminho muito diferente do caminho da minha família. E foi muito de sempre gostar e querer fazer mesmo. Assim, eu tive algumas referências, né? Meu primo, na época, que programava, eu achava legal, mas eu acabei construindo assim, o meu próprio caminho. Que legal, cara. E aí você se viu como? Assim, aos 16 anos, estou lá na primeira empresa. Como é que foi isso? Foi doideira, né? Primeiro porque, com 16 anos você não tem muita... Não tem noção de entrada, saída, caixa, fluxo, nada, né, nada. Cara? E a gente não tinha a menor ideia de como ia ganhar dinheiro com aquilo. A gente queria ser... eu tinha 2 sócios na época, eram 3 colegas da escola. São amigos até hoje? Não. Essa pergunta tem pegadinha sempre, tá vendo? E aí? Teve briga de sócio. Aprendi cedo sobre sociedade.
enfim, com um deles eu ainda falo de vez em quando, com o outro eu perdi completamente o contato. Mas a gente construiu o primeiro aplicativo móvel da América Latina. Eu já gostava muito de tecnologia, pilhei eles para a gente fazer alguma coisa. Vi que a tecnologia de internet móvel estava chegando no Brasil e que ia ser uma grande novidade, e a gente queria ser o primeiro a fazer alguma coisa. E assim foi, mas levantamos investimento com um grupo de investidores anjos. Na época, isso não existia ainda. Não, então, esquece. Eles investiram, acho que era R$50 mil na época, que nem entraram no total, por 80% do negócio. Caraca! Olha que negoção. E foi muito fácil decidir se a gente aceitava ou não, porque era aquilo ou nada. Assim, aquilo ou nada. Não tinha opção. É meio que aquela brincadeira que a gente faz. Como é que você faz amor com o urso, Mal? Do jeito que ele quiser, né, cara? Ele é o urso, né? Bem isso. E aí? E aí veio a bolha, né? A primeira bolha dos anos 2000 que estourou na Nasdaq, enfim, aí todos os negócios.com implodiram. Inclusive o nosso, que já não tinha muito modelo de negócio, a gente não sabia exatamente como ia ganhar dinheiro, mas a gente queria ser o primeiro portal de internet móvel na época e achava que alguns modelos iam surgir. O que vocês faziam? Vocês produziam conteúdo? O que era? A gente produzia conteúdo. Ah, era conteúdo? Era uma espécie de portal no seu celular. Lembra que era uma época, sabe, CD do UOL, da UOL, tinha aqueles portais, lembro bem. E a gente queria ser aquilo para a internet móvel. Então tinha... E era uma telinha muito pequenininha, monocromática. Monocromática e só textual, não tinha imagem, não tinha nada, né? Tinha umas imagens bem... Startup da ocasião, o que era? Motorola, era Nokia, né? Era Nokia. Nokia e Motorola, que eram os principais da época, né? E aí a gente falava manchetes do dia, cotação do dólar, previsão do tempo, horóscopo, era por aí. Coisas mais básicas. Coisas mais básicas que você ia querer acessar. Esse negócio morreu? Esse negócio morreu, ele foi vendido, na verdade, né? Então foi minha primeira saída. Assim, eu falo foi minha primeira saída, mas foi... Não teve grana, mas não foi. Não teve grana, né? Foi... Explica pro pessoal que tá vendo qual que é a importância do tal do exit, da saída. Porque às vezes a gente tá falando aqui e vocês não entendem o que significa exatamente isso no que diz respeito ao sucesso do empreendedor. Existe uma máxima no mundo dos investimentos e tal, que é o tal do exit, que é a saída. Explica para nós aí, Felipe. Então, a saída... Em geral, a saída tem mais a ver com o investidor do que o empreendedor. Mas geralmente sai todo mundo, né? Porque ela acontece quando a empresa é vendida. E normalmente ela muitas vezes, na verdade, ela pode ser 100% vendida, que foi o nosso caso. Ela foi incorporada por um concorrente na época. Então, eu saí do negócio. Não teve nenhum lock-up, nada, não teve? Na época, não. Mas eu cheguei a ficar quase um ano na empresa e depois saí, mas a gente não teve um lock-up formal, não. Que é uma prática também muito comum, pessoal. Que o pessoal, quando você compra uma startup, você compra duas coisas: o cavalo e o jockey. Então, em geral, você está comprando um cavalo porque tem uma tecnologia incrível, você quer ter ela dentro da sua plataforma e tal. Só que tem um cara que pilota esse cavalo, não é qualquer pessoa que vai sentar lá em cima e vai sair cavalgando, que é o jockey. Normalmente o jockey, que são os fundadores, ou o cara de tecnologia, os caras que são mais importantes para o modelo de negócio funcionar, os sócios e tal, eles acabam tendo um lock-up que é uma necessidade de ficar tanto tempo via contrato nesse novo negócio que foi comprado ou que foi alterado, eventualmente até mergido e tal. Tem várias cláusulas, lock-up, cláusula de não competição. Não compete, então total. Não compete, você não pode abrir uma empresa concorrente durante um tempo. Sim. Isso tudo é bem comum. E tem a saída para o investidor também, né? Que entra no negócio esperando que ele se valorize e que nesse momento de saída ele tenha materializa o retorno. Claro. E aí dali, vamos acelerar que nós estamos em 99 ainda, até chegar a 2022. Bora. Mas... Dali eu fundei depois o Instituto Inovação, que foi, acho que talvez o primeiro venture builder, uma das primeiras aceleradoras de startups no Brasil. Em BH. Em BH. Eu fui junto com o então gerente da incubadora de empresas. Essa primeira empresa foi para a incubadora de empresas da UFMG. Eu estudava no colégio técnico lá na época. E lá eu conheci vários outros empreendedores, que foi maravilhoso, né? Porque
era uma época que empreender era coisa de maluco. Ainda é, mas naquela época era ainda mais, né? Era muito, né? E quando você conhece outros malucos como você, ajuda bastante, muito, né? Essa troca. E a gente acabou, depois que eu vendi a empresa, a gente montou o Instituto Inovação para acelerar negócios daqueles empreendedores que tinham um perfil super acadêmico, eram pesquisadores da universidade, negócios bem densos em tecnologia. E aí a gente acelerou esses negócios, isso lá em 2002. A tua experiência, aqui uma curiosidade, cara. A tua experiência mostra que esse perfil do cara que é acadêmico, sai da universidade para montar um negócio, dá mais certo ou menos certo do que aquele perfil do cara que vai desenvolver um negócio que não está na universidade? Cara, depende muito do perfil empreendedor desse cara. Eu já vi casos de muito sucesso e casos de muito insucesso. Né? E tudo depende de... Mas você acha que tem uma proporção maior aí? Normalmente, a galera do mundo acadêmico não tem um perfil muito empreendedor. Eu tenho essa percepção. A minha pergunta é capciosa por isso. Mas alguns têm. E alguns... E quando você consegue juntar as duas coisas, aí funciona super bem. Funciona legal, né? E às vezes, assim, já tive algumas experiências ruins que tinham muito a ver com o ego também. Sabe aquela coisa do... porque o cara tá nesse lugar, né, meu? PH deuses. Exato, PH deuses, então. E aí a pessoa... Se for uma startup no ramo de saúde, então é pior ainda. Justamente. E não é esse ramo? Então, porque o ramo de saúde é complicado. O ramo da saúde é um monte de Deus que anda e que usa calça e que faz cocô, que vai no banheiro. Que Deus, você não sabe se Deus faz isso ou não, mas nesse mercado tá lotado deles. E aí era um empreendedor que, assim, como eu vou dizer, faltou calçar a sandalinha da humildade, né? porque ele entendia muito da parte técnica, mas não entendia nada do negócio e queria mandar na empresa do jeito dele, né? E aí foi difícil. Isso foi uma empresa que a gente investiu, né? Porque de aceleradora a gente virou gestora de investimento. Que legal. Né? Viramos... Você tava com quantos anos aí, cara, nessa época? Eu já tinha... Quando o Instituto de Inovação começou, eu tinha 18. O fundo de investimento começou em 2007. Aí eu já tava com 20 e poucos. Caraca, você começou mesmo. Você pegou essa onda do começo, né, cara? Foi. Isso é muito legal, né? Uma coisa é eu falar aqui agora, um cara metido a besta, que estudou e que tá aqui falando um monte de coisa. Outra coisa é ser o cara que tava lá quando ninguém... Inclusive eu fazia... Talvez estava pensando em música, ele já tava lá pensando em inovação. Isso tem o meu respeito e minha admiração total, porque você tava num lugar onde ninguém tava olhando para aquele lugar. Hoje em dia é sexy falar. Naquela época você era um louco só. Cara, Wagner, eu fui CEO da primeira empresa investida pelo primeiro fundo de capital semente do Brasil, em 2005, o Fundo Novarum, que a gente ajudou a criar no Brasil. Depois não deu certo a continuidade da parceria com o fundo, aí a gente foi lá e criou o nosso fundo. Que legal. Criou, modo de dizer, a gente convenceu o BNDES de que um fundo deveria ser criado e concorremos. Você pegou o quê? Os Criatecs da vida? Foi o Criatec. A gente foi Nós fomos os... A Incid colocou dinheiro em vocês, então? Eu fundei a Incid. Eu sou um dos cofundadores da Incid. É mesmo? Então, o Criatec 1 nasceu, antes da Incid, na verdade. Era gerido pelo Instituto de Inovação, em parceria com uma gestora na época. E depois a gente fundou a nossa própria gestora, que foi a Incid. Que legal. E a Incid, então, passou a gerir o Criatec 1. Olha Agora só. ela foi vendida para a Capital. Né? Então, foi recentemente, né? Recentemente pela Capital. Um dos sócios aqui também tinha sociedade lá, que é o Daniel Domeneghetti, que estava lá, de alguma maneira, com o Jaque, esses caras todos. Não cheguei a conhecê-lo. Eu fundei a Incid lá no comecinho, no começo do Criatec 1. E saí para fundar a Startup Farm. Que legal. Que foi a primeira aceleradora de startups, né, digitais ali da América Latina. Que em legal. 2010 para 2011. Que foi quando esse ecossistema de startups realmente começou. Né? Começou a bombar. 2011 foi... Você considera, pela tua experiência, que teve algum momento de pico ou queda, ou as duas coisas? Quando se deu o pico eu acho desse que a gente mercado? teve alguns. É um mercado pendular, né? Pendular, né? Como todo mercado. Fato. Você tem momentos de subida, seguidos por queda, uma outra subida. Total. A gente acabou de passar por uma agora, né? Durante a pandemia, teve uma esticada dos investimentos, a gente bateu o recorde e já diminuiu de novo. Acho que essa talvez foi um pouco atípica, porque teve um evento muito específico e abrupto, mas... 2012, a gente estava... 2012, 2013 a gente subiu. Depois teve uma queda.
Enfim. Mas você considera que teve um momento de pujança mesmo, nessa sua história longa aí? Esse ano aqui foi o ano, meu Deus do céu, estouramos. Eu acho que de 2018, não, 2019 para cá, né? Eu 2019 para 20 foi. É só você pegar os 9 ponto pouco bi que teve de investimento. E ali. Foi quando surgiram os unicórnios, né? Até 2018 a gente não tinha nenhum. Em dezembro de 2018, a 99 foi a primeira unicórnio. Depois de 6 anos de existir, por exemplo. E isso né? faz, se você pensar, faz só 4 anos. Exato. A gente tem 20 e tantos unicórnios hoje em dia. E o último unicórnio nasceu em 8, 10 meses. Em 10 meses, facile, se eu não me engano. Ou a Daqui. Sim. Foi Daqui, que foi em 10 meses virou unicórnio. Do dia que nasceu ao dia que virou unicórnio, 10 meses. Sim. Bizarro pensar nisso. E aí, imaginar que essas histórias começaram a acontecer de 4 anos para cá e na velocidade que aconteceram, né? Foi, acho que, o momento de maior boom. Boom, né? E, cara, como é que você vê, assim... Pegando um pouco desse gancho do movimento pendular, que eu acredito total que é. Eu, inclusive, já falei aqui nesse podcast várias vezes que todos os modelos de gestão, os modelos de negócio, eles são pendulares. No fundo, a gente está pegando modelos tradicionais, colocando um pouco de tecnologia e achando que é uma coisa totalmente diferente, mas não é. No fundo, a gente tem... o cerne, o chassi é a mesma coisa. Como é que você vê essa pendularização dos modelos, para poder usar aqui uma palavra idiota? Eu acho que a gente tem ondas, né? São os modismos. Então, modismo. E aí você pega lá, tem lá, o Gartner criou aquele gráfico que fala, né? Que você tem um momento onde aquela coisa é muito experimental, aí tem o hype, depois tem a queda, e aí a coisa começa a crescer de novo devagar até chegar num momento de maturidade. E provavelmente nessa hora já tem uma tecnologia substituta surgindo. E aí esses ciclos vão se repetindo. É natural. Isso aqui é ótimo que você está falando. Eu vejo, por exemplo, o próprio iFood nesse lugar, e o Rappi. E quando entraram disruptando totalmente o modelo, você não precisava sair da sua casa, vinha para você, um clique, 2 horas, bizarro. Aí subiram, surfaram, caíram, aí vem do lado uma daqui em 15 minutos, aí os caras têm que se correr para poder se equiparar àquilo, que tal das dark stores. Sim. Que já é uma evolução daquilo que eram... Exato, né? E agora estão todos fazendo dark store. E todos estão fazendo dark store. A mesma coisa os dark kitchens. Né? Em algum momento a gente tinha isso na loja, tinha que ir lá na loja, ficava aquele bando de entregador na porta do shopping, causando algum tipo de alvoroço, tira do shopping, faz a dark store, aqui mesmo tem algumas. Cria a dark kitchen e entrega. Exatamente. E aí você sempre vai ter esses ciclos de inovação, né? E o mais legal, tem um livro muito bom do Clayton Christensen, que é o Dilema da Inovação. Dilema da Inovação. E que ele fala que a gente tende a subestimar muito as inovações. Então, quando elas começam a subir, você fala, não... Isso aí não vai dar nada. Isso não vai dar nada. Principalmente as empresas estabelecidas. E, às vezes, é tarde demais, né? Ele fala... Tem os casos clássicos, né? Da Kodak, Netflix, que quebrou a Blockbuster. Total. O Nubank é um caso desse. O Nubank é um caso desse. O Uber é outro caso desse. Lembra quando nasceu o Uber, cara? Eu me lembro que eu estava com um cliente. A minha função principal, de onde vem a minha renda, é consultoria. Então eu sou consultor de grandes empresas. E eu estava com um cliente no Rio de Janeiro, que eu ia toda semana para lá. E foi bem naquele momento ali que o Uber... era briga de faca... No Galeão ali, no Santos Dumont ali, cara. Eu me lembro do Rio de Janeiro, um negócio pujante. E ninguém achando que aquilo ia pra frente, porque tinha um lobby gigantesco e tal. Olha aí, olha o que deu. Virou até virou até um verbo, né? Uberização e tal. Pois é, né? E aí eu acho que hoje em dia as próprias empresas já se ligaram, né? Que elas não podem ignorar, mas você precisa mudar o jeito de pensar, né? Esse processo de inovação, senão vai ficar para trás. Mas é mais ou menos assim que surgem esses movimentos. E provavelmente, né, agora mesmo tem uma startup que pode estar criando alguma solução que vai disruptar, né, o jeito que a sua empresa faz o seu negócio. E a gente precisa estar de olho, né? E pensar muito... Não que o que você tem é a sua solução, mas sim a solução do problema, né, do seu cliente, que pode mudar completamente de forma de ser feito dali para frente. Cara, como é que você vê
esse seu know-how nesse mercado versus o assédio das pessoas com você, né? Porque eu já tive alguns eventos que você é assediado, porque os caras que te conhecem, eles têm alguma sensação de que, por exemplo, você vai abrir porta com fundos, você tem fundos, você atua nesse mercado, ou que pode encurtar um pouco o caminho, um moleque que te conhece, que lê o teu livro e tal. Como é que você vê isso, cara? Acontece, não acontece? Faz sentido, não faz? Acontece. Mas, engraçado, quando o contato é bom, é bem feito, ele é tão diferente dos outros que ele se sobressai. E aí você sabe, putz, esse vale a pena investir. Né? Porque, primeiro, é muita gente sem noção, né? Tipo, então, me ajuda, cara, Felipe. Então, é isso que eu tô... Ou então, umas coisas tipo... Rede social só deve bombar. Chega no e-mail, tipo assim, tem um negócio milionário, que vai ser a próxima disrupção. Tararara, assine o NDA. E aí, né, eu tenho respostas educadas, padrão. E geralmente muita gente me pede mentoria. E aí eu respondo também educadamente: olha, obrigado por entrar em contato. Infelizmente eu não consigo atender todo mundo, mas você pode me mandar um material sobre o seu negócio? Que aí eu te entrego um feedback. Posso te direcionar para alguém. E se for um caso que eu entenda que eu posso contribuir, a gente conversa. Cara, 98% não manda. Ah, é? Morre ali mesmo. Morre ali. Que expectativa esse cara tinha, pelo amor de Deus, né? Então, a pessoa quer mentoria, mas ela não tem... Eu nem pedi que fosse um material bom, bem feito, ela não tem nada para falar sobre a ideia dela, quer dizer... E aí, quando tem, aí vale a pena, né? É aquela pessoa que vale a pena você sentar, né? Quando eu tenho tempo, eu recebo, marco, converso. Se eu não tenho, eu leio o material e pelo menos respondo com um feedback, tipo, tá legal, não tá? Mando para alguém, indico para um acelerador, enfim. Sempre respondo quem tem essa boa vontade de mandar o material e tudo mais. Mas é a minoria, viu? 90% não manda. Não mais manda, de 90%. Né? Você sabe o que eu vejo, cara? Eu vejo que o pessoal tá mais... Essa é a merda do mundo moderno, que as pessoas querem as coisas prontas, meu. O cara quer a sua bola... A sua, como é que chama? Aquela bola que você vai... Exato, a bola mágica da caçapa certinha. E não existe isso, todo né, mundo cara? quer ter sucesso, né? Mas ninguém quer ter o trabalho que dá para ter sucesso. Você não vai conseguir isso de uma hora para outra. Você tem que comer um pouquinho de terra no meio do caminho, né? E onde que você está hoje, cara? O que você está fazendo? Como é que tá aí os teus negócios? Então, hoje eu divido meu tempo entre alguns projetos, né? O primeiro e principal é a Sirius, que é uma escola de tecnologia que agora virou faculdade. Ah, é? Que legal. Em BH? A sede é em BH, mas a gente atua no Brasil inteiro, né? São cursos online. Híbridos, porque a gente tem encontros presenciais em polos parceiros e tudo mais. E ela existe muito para ajudar a treinar a próxima geração de profissionais em tecnologia, porque a gente está vivendo um apagão de mão de obra qualificada. Ficou muito pior na pandemia, porque a demanda explodiu, todas as empresas nos seus processos de transformação digital. Então, uma startup hoje compete com as outras startups, com as empresas de tecnologia, com os bancos, com as consultorias, com toda a grande empresa que criou sua área de transformação digital e está contratando gente de tecnologia. E com os gringos, que na pandemia vieram aqui contratar a galera pagando em dólar e tal. Então, a demanda explodiu e a oferta diminuiu, porque a galera vai trabalhar para a gringa e não fica disponível para o mercado local. Claro. E não tem muito jeito de resolver esse problema se não for formar mais gente, né? Então, foi por isso que eu decidi fundar a Sirius. Assim, Quando nasceu a Sirius? A Sirius, a gente começou a operar em outubro do ano passado, então vai fazer um ano agora. Tá. Né? Isso foi um movimento totalmente pensado, né, velho? Ah, foi. Né? Assim, estratégia no nível creu da estratégia. Porque se tem uma coisa que é mais difícil achar hoje, você consegue marcar um jantar com a Dilma, hoje à noite. Mas você não consegue contratar ou marcar uma entrevista com um desenvolvedor. Não consegue. Esse é o mercado mais demandado do momento. Sim. E aí ele foi pra coisa mais natural, que é,
Se tem uma demanda aqui, vou trabalhar a demanda, a cabeça de startupeiro do cara. Vamos desenvolver e vamos criar novos desenvolvedores, novas pessoas de desenvolvimento, né? Que é o que a gente está fazendo, mas é um grande desafio. E é um desafio fazer isso em escala, né? Porque se você não fizer em escala, também não mexe no ponteiro. E escala demais, a qualidade baixa. Então, se não tiver qualidade, também não adianta, porque a pessoa não vai ser contratada. Então, a gente tem que resolver esse trade-off, é criar um modelo escalável, com qualidade, e a gente ainda virou faculdade, né? Então, e hoje o modelo de remuneração, o modelo de negócio é tradicional? É mensalidade? É mensalidade também, porque as empresas pagam, né? Então, é uma faculdade onde as empresas investem na formação, né, dos alunos. Então, se você que está, né, assistindo a gente quer ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora, trabalhar com desenvolvimento, a gente tem um modelo que a gente chama 2D, onde uma parte do curso você paga, outra parte a empresa que quer te contratar paga por você. Em algum momento do curso que essa empresa entra, né? Então, inicialmente, o capital é da própria pessoa estudando. Basicamente, né? O que a gente faz é um modelo onde a pessoa recebe uma bolsa parcial, integral para estudar, em troca de se comprometer em retenção. Ela se compromete a ficar pelo menos 2 anos no emprego, caso seja contratada por uma empresa parceira da Sirius. E quando essa empresa contrata, ela paga essa bolsa que a pessoa recebeu, ela paga para a Sirius. E outro modelo que eu vi no mercado também, em cima desse mesmo negócio de vocês, é que o cara, ele mesmo paga quando ele estiver trabalhando. Ou seja, ele não tem obrigação de estar com a empresa A, mas ele tem um compromisso financeiro com vocês de rentabilizar ou de devolver a grana com algum ágio aí, claro, em cima da empregabilidade dele. Sim, esse é um modelo que a gente chama de modelo ISA, né? ISA, que é de Income Share Agreement. Né? Você basicamente paga depois de estar empregado. Isso. A gente tem esses modelos também. Então, tem financiamento tradicional, tem o modelo 2D, que é o modelo em que a empresa paga uma parte da sua formação, e tem o modelo ISA, que é pague depois de estar formado. E a posição da Sirius hoje nesse mercado qual que é? Porque tem um cara que está bombando nesse assunto aí, né? A gente sabe que tem uma startup que está arrebentando nesse sentido de desenvolver desenvolvedores para empresas e tal, né? Tem algumas, mas assim, o tamanho do problema é tão grande, a gente já está falando de 1 milhão de vagas não preenchidas até 2030. 2030? Hoje nós estamos com qual capacidade instalada? Hoje a gente forma 56 mil pessoas por ano, mais ou menos, na área de tecnologia. E a gente está falando qual é a que demanda? hoje já está em mais ou menos 700 mil profissionais como demanda. Caraca. Projetada ali para os próximos 3 anos pela Brascom. E a McKinsey tem um estudo que fala de 1 milhão. Caraca. E aí não é 1 milhão de demanda, é 1 milhão de vagas sem gente. Isso até 2030. 2030 daqui a 8 anos. Total. Onde, inclusive, 50% da população vai ser Z e alfa. Exato. Que é outra variável importante. E a loucura maior, assim, parece que a gente vive em 2 mundos, né? Porque a gente está no Brasil, né? Que é um país que tem todos os problemas que a gente já conhece, sociais, que tem desemprego, que tem miséria, né? Gente passando fome. E, ao mesmo tempo, a gente tem um ecossistema de tecnologia cheio de vaga que não consegue preencher essas vagas. Né? Então, eu acho que trabalhar com educação aí também é você criar uma ponte entre esses 2 mundos. Né? Como é que a gente qualifica essa galera que está do lado de lá, precisando de oportunidade, para preencher as vagas que estão sobrando do lado de cá? Né? Claro, claro. E, cara, como é que você vê isso em outros países? Assim? A gente está muito distante? Mais ou menos. A gente está muito distante, principalmente dos países aí ditos mais desenvolvidos, no quesito de educação básica, né? Estados Unidos e China, por exemplo, a gente está muito longe. Estamos muito longe. Mais de China do que Estados Unidos. A média dos Estados Unidos não é tão excelente assim. Eu tenho a sensação que é meio parecido com a gente. Mas né? os Estados Unidos têm as melhores universidades do mundo e eles importam as melhores cabeças do mundo da onde for. Então, você vai para Harvard, tem um monte de indiano, de chinês, até de brasileiro, de latino. Os melhores do mundo vão lá. Então, mesmo tendo um sistema de educação que não está entre os top 10 do mundo, não é uma Noruega, não é uma Coreia, eles conseguem atrair os melhores talentos para lá. A gente não faz isso e a gente forma muito mal. Né? Então, a qualidade básica de formação do brasileiro, você vai olhar no PISA, é muito ruim.
Muito pouca gente conclui o ensino médio. De quem conclui o ensino médio, muito pouca gente vai para o ensino superior. E você vai ver a qualidade de quem se formou, das pessoas que não conseguem interpretar um texto, interpretar um gráfico, na sua maioria. E aí é um problema, porque a gente tem um sistema de ensino superior hoje que tem mais vaga do que gente para estudar. E isso tem a ver com essa falta de preparação, né? Mais todos os problemas sociais, econômicos Meio que a gente basal, tem. né? Preparação fundante, né? Exato. E é a pirâmide de Maslow, né? A pessoa precisa comer, sobreviver e não sobra tempo para estudar. A pessoa também não teve uma boa base, então não entende que ela vai conseguir, o que é para ela, ou não tem tempo. Então a gente tem muitos problemas que precisam ser resolvidos na base do país, né? Para conseguir fazer essa ponte. Mesmo assim, tem muita gente que pode se beneficiar de entrar no mundo da tecnologia e que talvez não tenha a consciência, né, de quão esse mundo está cheio de oportunidade, né? Então, na Sirius, por exemplo, a gente reduziu o tempo dos cursos, eles são mais rápidos. Eu gosto de falar que a gente está criando uma neo-universidade, que mais ou menos o que os bancos fizeram com o banco digital e criaram os neobanks. Eu sou o Nubank da faculdade. Sim. Né? Eu ia te perguntar justamente isso. Eu ia te perguntar se tem alguém da velha economia mais focado em você, junto com você nesse negócio. Tem alguma universidade tradicional com você, como investidora, como sócia ou não? Hoje não. A gente já falou com várias. Algumas se interessaram até, mas a gente recebeu propostas que não faziam muito sentido. E fomos na carreira solo. Tem alguma faculdade hoje, no modelo tradicional, que vocês admiram, que está mais perto do conceito de neo-faculdade do que... Eu acho que tem algumas, né? Tem algumas totalmente novas, como é o caso da Intel, que acabou de surgir e que tem um modelo muito interessante, mas é muito restrito, né? Eles querem ser o MIT brasileiro para poucos e bons, né? Um curso de engenharia muito interessantes. Você tem escolas como a FIAP, que fazem coisas diferentes. Tá? Agora foram comprados pela Alura, né? Sim. Acho que vai ter... E o Anima? Como é que está o Anima? Anima comprou a Gama Academy, que é uma escola que tem um pouco dessa proposta e eles estão tentando se estruturar nessa direção. É que é difícil no tamanho da Anima, né, cara? O Daniel esteve aqui comigo. Sim, Daniel Castanho. Sim. É difícil no tamanho deles, mas eu gostei bastante da visão do Daniel com relação à educação, né? Que aí eu queria trazer esse conceito para a mesa, né? Eu estou entendendo que o meu filho de 6 anos, ele não vai querer fazer um curso tradicional como eu e você fizemos, cara. Não, e nem deve. Exato. Então, pô, vai fazer MBA, mestrado fora. Tipo, pai, ele não quer fazer isso. Ele vai querer fazer um negócio, estudar no tempo dele, no formato dele. Que aí entra o tal do lifelong learning. Total. Como é que você vê essas novas práticas versus as práticas antigas numa linha de formação do profissional contemporâneo, moderno? Eu acho que a gente está vivendo uma transição, né? Se a gente pensar no modelo de educação, ele está muito, muito ultrapassado. Né? Ele foi criado lá na primeira Revolução Industrial. Concordo. Né? Um monte de aluno enfileirado, um olhando para a nuca do outro. Exato. Aprendendo o saber que vem só do professor, que detém o saber. Exato. E repassa. Que é a transferência de saber, né? A gente estuda isso dentro de psicologia. E para passar numa prova, né? O próprio modelo da escola é uma bosta, porque tem o sinal, né? Isso aí é total da indústria. Sim. O sinal para entrar, o sinal para sair, né? Faz fila, não sei o quê. Você tem que passar numa prova que tem, né? Qual que é a resposta certa? A única resposta certa, né? E se a gente for pensar, assim, o profissional do futuro, que tipo de competência que vai ser mais valorizada? Criatividade, autonomia, são competências que a escola, pelo contrário, essa escola tradicional ajuda a suprimir, né? E toda a revolução industrial, né, ao longo da história, teve uma revolução educacional. E a gente assim, passou da hora de mudar o modelo de educação um pouco mais radicalmente. Eu acho que a gente está numa transição. Eu gosto de dizer que a gente está indo para um modelo que... hoje ele é baseado em consumo para um modelo baseado em criação. Olha,
Explica esse conceito aí. Hoje a gente aprende consumindo coisa, né? Você senta lá e assiste a aula. Uhum. Amanhã, né, o modelo do futuro ele é baseado em criação. Você vai aprender fazendo. Perfeito. É uma aprendizagem ativa. Daí você consegue aprender muito mais, né? Quando você faz, é que você aprende de fato. Se você só senta e consome, você vai aprender na ali... decoreba ou fazendo só, repetindo coisas. Você vai pegar ali 10, 20% do que estaria sendo passado. Se você pega e faz... E mais do que fazer, né? Aplica o conhecimento, né? Então, hoje, eu vejo muita gente na faculdade vendo uma disciplina e fala, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Tipo, isso é muito teórico, não faz sentido. Talvez lá na frente até pode fazer, porque é base para alguma coisa, mas não está aplicado. Então, essa aplicação... Né? Na Sirius, por exemplo, a gente não tem uma grade de disciplinas. A gente tem um conjunto de desafios. Que legal. Então, você chega e tem um desafio real. Geralmente, é um desafio de uma empresa que colocou um desafio de verdade. Né? Lá, os cursos de ciência de dados, que é um assunto para a gente falar até. Eles vão ter que aprender o que quer que seja necessário aprender para entregar o desafio. No final, eles acabaram cumprindo as disciplinas. Né? Eu tive que aprender um pouco de estatística, um pouco de programação, um pouco disso, daquilo. Mas sempre com um propósito e com uma aplicação desde o começo. Então, é bem diferente. Né? A gente tem a proposta de que todos saibam o básico de algumas coisas, mas dependendo do desafio e do interesse de cada um, você vai aprender um pouco mais de visualização de dados, ou um pouco mais de back-end, ou um pouco mais de programação, enfim, dependendo de cada caso. Então, o currículo ele deixa de ser um currículo linear, fixo, e vira uma jornada de aprendizado muito mais personalizada e muito mais sai de um modelo fluida. Linear, sequencial, para um modelo mais radial, né? Exato. Boa palavra, não tinha pensado nisso. Tô te dando radial. Essa aqui, ó. Vai lá, Paty. Oi, Felipe, tudo bem? Opa. Então, eu queria ver com você o seguinte, são duas perguntas. Wagner, você conseguir... Manda bala. Ajudar aí, se esquecer. A primeira é... O que eu vejo nas áreas que envolvem tecnologia ou novas profissões é o seguinte, o mercado querendo gente já, sabe, que saiba tudo. E o pessoal reclama, acabei de fazer um curso numa nova área, né? Essa área que, enfim, que está tendo demanda e já querem senha, já querem um nível alto, ninguém está dando oportunidade para a galera começar. Queria ver como é que vocês estão encarando essa problemática. Eu sei que a necessidade das empresas é de pessoas especialistas e que resolvam os problemas, mas antes de chegar nesse nível, tem que trazer a galera para pôr em prática os ensinamentos. Esse é um ponto que eu acho que é um problema. E o outro, eu queria entender um pouco do perfil, porque assim, a gente tem um perfil introvertido, que gosta de tecnologia, que gosta de computadores, mas como é que a gente faz o equilíbrio de uma vida que não seja, vamos dizer assim, tão nerd, no sentido de dedicação, de estar ali 10, 15 horas em frente a um computador, que acho que muita gente acaba não indo para a tecnologia porque é exaustivo. Quem trabalha com tecnologia parece profissões assim que causam uma exaustão mental, que você fica muito tempo parado. Como é que tá dentro da sua universidade? Vocês trabalham essa saúde mental, física? Existe isso sendo discutido? Porque senão vai ser atrativo talvez sempre para um pedaço de uma parcela dos jovens que, beleza, gostam desse estilo de vida, mas que talvez outros que poderiam entrar não estão entrando por causa exatamente da exaustão. Legal. Nossa, ótimas perguntas. Eu vou começar com a primeira, que é essa das empresas que não dão oportunidade. E é um problema mesmo. E é aquele problema do ovo e da galinha, né? Quem nasce primeiro. Quem nasce primeiro, né? Não, eu não consigo oportunidade porque eu não tenho experiência, mas não tenho experiência porque eu não tenho oportunidade. E as empresas precisam de sênior. O problema não tem profissional suficiente. E, de fato, você precisa de profissionais com mais experiência para conseguir entregar. Dá para contratar júniores? Dá. Mas esses júniores precisam ser acompanhados por alguém, assistidos. E aí falta sênior para assistir os júniores. Então, chega num limite onde as empresas falam, eu não consigo mais. E é complicado. Muitas empresas estão criando as suas próprias academias ou fazendo parcerias com universidades como a gente, na Sirius, para formar a gente.
E o que a gente faz é justamente formar já a partir de desafios reais. Então, a pessoa sai já com alguma experiência, e aí a gente acelera esse processo. Quando a gente pensa em universidade, a gente está indo de um modelo que é focado no diploma para um modelo que é focado no trabalho. Então, ao invés de dizer você passou em um monte de provas, você fez esses projetos, é construir um portfólio. Ou seja, quando o cara sai, ele já sai com portfólio. Ele já sai com portfólio. E aí isso facilita muito porque você tem um projeto para mostrar, né, para o empregador para ajudar a resolver esse problema do ovo da galinha. E um ponto interessante também é que hoje em dia está mais fácil construir esse portfólio, né? Existe um monte de plataforma que contrata freelancer, tem muita demanda. Então, esse profissional júnior que fala, poxa, a empresa não me contrata porque eu não tenho experiência, ele tem vários caminhos interessantes para construir um portfólio por conta própria, como freelancer, que gera essa experiência que vai ajudá-lo a se colocar ali. E, de outro lado, acho que as empresas também precisam pensar um pouco mais no longo prazo. Porque é isso, o RH das empresas está desesperado para resolver as vagas para ontem. Eles precisam crescer e também estão perdendo gente, porque o mercado está muito aquecido. Então, é tudo muito no curto prazo, para aqui e para agora. Claro. Mas não adianta. Essas vagas que estão faltando agora vão continuar faltando daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, você precisa investir em formação, que é um investimento que leva um tempo, porque a gente não vai formar um desenvolvedor ainda mais sênior, né, da noite para o dia. Mas se não fizer esse investimento, a coisa também não vai acontecer, né? A gente não vai conseguir resolver essa equação. Claro. Então, eu acho que tanto as empresas precisam dar esse passo de pensar mais no longo prazo e investir em formação, quanto também cabe para as pessoas, né, sair de reclamar e serem proativas. Vamos criar seu portfólio, então, meu filho, minha filha. Total. E aí, uma empresa igual a sua acaba ajudando, porque a competência que você tem no mundo de startups te habilita a ajudar um menino desse, né, cara? Porque você viveu isso, né? Eu não quero atrapalhar a pergunta dela, tô com ela fixada aqui, mas uma pergunta que fica para mim ouvindo você tá bom, me parece num primeiro momento que você está indo para um negócio que é diferente da tua trajetória, porque você enxergou uma oportunidade. Aí a pergunta é, em que momento você linka todo o teu background, o teu track record que você faz aí de startups de anos e anos, com um negócio novo de educação, entende? Eu vou te responder de 2 formas. Primeiro, eu acho que a minha carreira, assim, e as escolhas que eu fiz foram todas de ir resolvendo gaps, problemas que eu fui encontrando no meio do caminho. Então, fui empreender é difícil pra caramba, vamos fazer um venture builder para ajudar outros a empreenderem. Aí faltou dinheiro, vamos fazer um fundo. Aí no fundo, eu vi um monte de startup menor, que não estava pronta para receber o dinheiro do fundo, mas com ideias super legais, com equipes legais. Vamos fazer uma aceleradora. Na aceleradora, e essa parte até não cheguei a falar, mas surgiu um convite para levar o modelo de aceleração para o Brasil inteiro. Né? E aí eu fui para o governo, né? Fui ser diretor do programa Startup Brasil. Chegou lá no governo, eu descobri que o governo não entende nada de empreendedorismo tecnológico, e quando eu saí, fundei o Dínamo, né? A Dínamo, que é uma associação de advocacy que ajuda a melhorar políticas públicas pró-empreendedorismo. Funciona ainda? Funciona. A Dínamo foi... A gente basicamente ajudou a criar, cunhou o termo até, né, do marco legal das startups, que está em vigor hoje. E, enfim, seguimos trabalhando. E aí, hoje, eu acho que o maior desafio que a gente tem nesse ecossistema de empreendedorismo é um desafio de talento. Não é mais dinheiro, né? A gente bateu aí recordes e mais recordes de investimento, tem muito dinheiro disponível, mas não adianta, você pode ter todo o dinheiro do mundo se não tiver gente qualificada, e essa indústria de tecnologia é baseada em gente. Total. A gente não vai crescer, né, na velocidade, no potencial que podemos crescer. Então, do ponto de vista de qual que é o próximo passo, qual que é o próximo desafio desse ecossistema, para mim está em gente. E aí a Sirius vem respondendo a esse desafio. E um outro lado é que eu sempre fui muito apaixonado por educação, assim. Eu tentei colocar a educação em tudo que eu fiz ao longo do caminho, meio que na paralela. Você está sozinho na Sirius? Você está com quem? Quem está contigo nesse? Somos 4 sócios, então eu e mais 3 cofundadores.
a Rafaela Herrera, que foi head de startups no Cubo, trabalhou comigo na Startup Farm, o Fernando Americano, que trouxe para o Brasil o Levagon, foi um dos primeiros bootcamps de tecnologia que veio para cá, também trabalhou comigo antes na Farm, e o Arnaldo Morelix, que voltou do Vale do Silício depois de 10 anos lá no Brasil, é cientista de dados e uma pessoa incrível, que agora está como CEO. Que legal, que legal. E voltando para a pergunta da Paty, que era como equilibrar a vida pessoal com essa coisa do computador, essa coisa de ficar ali nerd, enfiado no computador. Cara, eu acho que esse é um desafio quase humano, assim, de quem trabalha muito, né? Eu já tive burnout, já conheço pessoas que tiveram e é difícil e a gente precisa aprender a equilibrar. Na Sirius a gente trabalha muito, sim, com... primeiro, derrubar alguns mitos, né? Então, esse mito de que eu preciso ser um nerd, ser apaixonado por matemática, ser muito bom em exato, senão eu não vou conseguir. Isso é mito. Tem um monte de histórias e casos para mostrar que não é bem assim. E, claro, precisa dedicar? Precisa. Como precisa dedicar em qualquer coisa. Você não vai conseguir na vida, né? ser bom na vida em nada sem dedicação. Agora, é sustentável você passar o dia inteiro, a noite inteira no computador durante meses a fio? Não é, você vai fritar. Vai. Então, claro, tem momentos e tem fases na vida onde a gente precisa dar aquela dedicação extra para superar um desafio importante. E eu acho que não vamos romantizar e dizer que não, porque tem sim, e vai ser difícil sim, e a gente precisa batalhar mesmo. Mas também não é sustentável você ficar nesse lugar de hiperdedicação no longo prazo. Você vai fritar, vai ter burnout. E aí é importante trabalhar esse equilíbrio. Uma coisa que normalmente a faculdade não faz é tratar desse tipo de assunto, né? Tanto do assunto de equilíbrio de vida profissional e pessoal, quanto da própria vida no trabalho, né? É muito comum você ver os jovens, formei agora, o que eu faço? Porque não teve, né, não foi apresentado ali para o mundo do trabalho durante esse processo. Então, é algo que a gente faz muito na Sirius. Tanto trazendo os projetos reais para serem trabalhados, quanto tem uma trilha de desenvolvimento de carreira. Então, a gente ajuda como se portar numa entrevista de emprego, como é que funciona o trabalho no dia a dia, o que é um squad, o que é um projeto, como é que lida com o cliente, quais são... para que a pessoa saia de lá já tendo uma noção de onde que ela vai poder se inserir, né, no mercado. Claro. Só uma coisa que eu acho que tem, assim, que eu estou percebendo dos jovens, né, dessas gerações. Eu acho que essa coisa da constância, né, que outras gerações levavam mais na boa, né, ficar 10 anos numa empresa, 20 anos e tal, isso não cabe mais nessa galera. Não quer ficar tanto tempo, a não ser que, realmente, vai ter lá as exceções, mas eu não vejo que esse é o caminho. Me parece, assim, que para essa área de tecnologia ser sustentável, não sei se isso é uma coisa que está sendo discutida, mas é como se o jovem trabalhasse um mês, aí ele ganha muito bem, faz um projeto, e ele quer mais 2 meses para viajar, ficar férias e descansar. Aí ele vai lá e pá, intenso, descansa. Porque eles querem curtir a vida, né? Continuam sendo jovens. Né? Então, como é que está sendo... Como é que você acha que está caminhando o estilo de vida? Errados. Mas, enfim, acho que a gente sempre vive choques geracionais, né? Estamos vivendo mais um. Eu acho que tem um lado muito bom e tem um outro complicado, porque, assim... Eu vejo muito estagiário que chega na empresa querendo ser o CEO. E isso, bom, calma lá, né? Assim, tem muito capim para comer. Para capinar ainda, lá. Né? Não que eu não valorize que essa galera tem, né, um nível de acesso à informação muito mais amplo do que eu tive na minha época, do que os meus pais tiveram, e isso traz um monte de vantagem. Mas também é tudo muito raso, né? É tudo muito imediato, como a gente estava falando mais cedo. Tem esse imediatismo e uma dificuldade de se aprofundar, né? Que eu acho que é um dos desafios dessa geração, de ter constância e aprofundamento. Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito rápido. Eu consigo juntar um monte de ferramenta, aprender muito rápido sobre um assunto novo e começar a fazer algo de uma forma que antes seria praticamente impossível. Então...
Eu não sei aonde isso vai dar, assim, porque é um pouco da energia que essa nova geração traz. Tem a ver com lifelong learning, que é aprender sempre, e tem a ver com a carreira que é múltipla, né? Então vai ser cada vez menos a gente ver uma pessoa que tem um emprego estável, que fica no mesmo do começo lugar, ao fim faz a mesma coisa, para né? alguém que tem múltiplos projetos e que tem múltiplas carreiras, né? E com coisas ainda que não necessariamente estão no mesmo espectro, né? O cara é engenheiro, mas o cara também fala de, sei lá, qualquer outra coisa humana na mesma proporção, ou na mesma... Exatamente. E é por isso que eu gosto tanto dessa história dos dados, sabia? A ciência de dados. Porque, Vamos entrar nisso. Porque a gente escolheu, né, na Sirius também, começar a escola por ciência de dados. E muito porque a gente está indo para um mundo que produz dados numa velocidade avassaladora, né? E aí se fala em um ano, nos últimos 2 anos, a gente produziu mais dados do que a humanidade inteira produziu em séculos desde a sua existência. E isso deve se acelerar muito mais com sensores, internet das coisas. E a beleza dos dados é que eles trazem uma riqueza absurda, né? A gente fala que é o novo petróleo, você interpreta esses dados para gerar todo tipo de insight, de informação. E o dado sozinho ele não faz nada, né? Ele precisa né, diferentemente do petróleo, que é o sol furar e ele está lá jorrando, o dado, acho que ele é mais parecido com a areia. Tem que ser trabalhado. Está né? disponível em todo lugar, não vale nada. Né? Você joga para cima, tem um monte de dados, mas se eu vou lá e trabalho, Exato. aquilo ali pode virar diamante. Né? E quando a gente junta a capacidade de trabalhar com dados com diferentes experiências que a pessoa já tem, então, né, um médico entende de saúde, não entende exatamente de dados, mas se eu ensino esse médico a trabalhar com dados, ele vai criar coisas incríveis, porque ele junta a competência que ele tem com essa competência tecnológica. Claro. E eu gosto de dizer que essa é a última geração de gestores que não trabalha com dados. Né? E trabalhar com dados não é mais saber mexer no Excel, né? Montar uma planilha. A gente está indo para uma era onde esses dados estão disponíveis num volume absurdo, e que precisam ser analisados e tratados com outro tipo de tecnologia, né? Modelos de inteligência artificial. Concordo muito. Modelos de predição. E essa é um stack de competências que as pessoas não têm, os gestores hoje em dia não têm e precisam ter. Não tem mesmo. Porque vai fazer toda a diferença. Eu percebo essa mudança bem grande assim na indústria que eu trabalho. Né? No mundo das consultorias, você vai lembrar, o próprio Gartner sempre foi uma empresa de dados. Né? Ele acaba se destacando porque ele sempre esteve nesse lugar de trazer pesquisa de fora e tal. Estou falando de Gartner porque você citou ele aqui. Mas você pega outras consultorias, especialmente as grandes que estão dentro do espectro da estratégia, elas eram muito ambíguas na sua entrega. Então era positioning, era visioning, ou seja, vou criar aqui o posicionamento futuro, é importante isso, é importante aquilo. Hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de projeto de entrega. Ou você ajuda o cara a ganhar dinheiro e a reter cliente, ou as duas coisas, ou então você não tem projeto. No meu mundo de consultoria é mais ou menos assim que tem funcionado. É que a gente não tem mais espaço para achismo. Exato. Né? Então, você pega marketing, por exemplo, na área publicitária mesmo. Né? Uns anos atrás era uma coisa com muita criatividade, não sei o quê, e alguém pensava uma coisa e jogava lá, botava uma campanha na TV, que era o que tinha, e aquilo funcionava, e você não tinha como medir também o resultado. Hoje tudo mudou, né? Não estou dizendo que não tem espaço para a criatividade, pelo contrário, ainda é preciso. Claro. Mas eu consigo medir cada etapa de uma campanha, quantas pessoas viram, quem viu, quanto tempo engajou, engajou, tempo, não sei o quê. Da onde, estão comprando, está convertendo. Então, não tá... hoje, se você é um publicitário e não está orientado a dados, você está no mundo do achismo, ferrou, amigo. Essa é uma coisa bacana que você está trazendo, porque publicidade está em qual espectro de áreas de estudo? Mais humano, né? Eu acho comportamento. Que é humanas gerenciais. Talvez. Então. E aí você tá trazendo um componente totalmente pragmático, matemático, né? De exatas para esse cara.
Porque Exato. as decisões que ele toma não é mais em cima daquele percepção que você tinha antes. Do feeling, Se vai encantar ou não, se tinha ali a obra, se aquilo era visualmente encantador, né, cara? Acho que as redes sociais e o mundo digital trouxe bastante essa característica para dentro, né? E aí tem uma dicotomia sempre, aproveitando o teu gancho, falando ainda de marketing, falando ainda de cliente, falando ainda de retenção ou de rentabilização de cliente, que é aquela máxima entre CAC e LTV. Deve ser das principais problematizações que você deve ouvir nas suas mentorias. Fala um pouco da tua percepção sobre essa dinâmica. Ótimo. Então, basicamente, todo bom negócio precisa ter um LTV maior do que um CAC, Claro. que significa que ele é lucrativo. Total, no E tempo. aí, né, para quem tá... A gente, CAC é o custo de aquisição do cliente, tá? Quanto eu gasto para trazer um cliente. Geralmente eu vou gastar isso com marketing e tal. Então, custou R$100 ou R$1.000, que seja, trazer esse cliente. Uhum. Versus quanto que esse cliente me traz de receita ao longo da vida dele. O ideal é a gente ampliar o LTV, né? Dependendo do tipo de negócio, né? Se eu vendo imóvel, esse cliente vai comprar casa, sei lá, 1, 2, 3 vezes na vida. 2 vezes 3, eu vou considerar provavelmente só aquela transação. Agora, se eu tenho um SaaS, um negócio de assinatura, né? Se eu sou uma Netflix... Se eu sou um Nubank, por exemplo, vamos pegar o Nubank, porque a estratégia clara do Nubank foi comprar base, né? Sim. Assimilar a base. Um LTV potencial ali, que é aquele cliente ao longo da vida dele toda que foi financeira. Como o mercado valorou o Nubank. O Nubank só abriu a bolsa, abriu capital na bolsa do jeito que abriu, porque todo mundo estava apostando nessa coisa futura, né? 54 milhões de clientes, acho que tinha na época, quando ele abriu capital. Exato. E aí, quanto maior é o seu LTV ou o seu LTV potencial, mais você pode investir em CAC, né? Então, mais compensa gastar dinheiro para trazer novos clientes. Claro. E o que acontece às vezes é que essa balança está desbalanceada demais. Você começa a valorar o futuro demais e aí começa a inchar e trazer queima cliente. Caixa pra caramba. Queima caixa. Seu resultado é negativo ali no caixa, mas, poxa, você cresceu. Total. E esse crescimento vai se pagar lá na frente porque você está projetando um LTV, né, para esses usuários. Mas, às vezes, essa projeção é muito... Empírica, efêmera, né? Total. E acho que nos últimos momentos aí a gente teve uma queda importante no volume de investimentos, uma mudança macroeconômica, né? A taxa de juros subiu pra caramba no Brasil, no mundo inteiro, mudou o perfil de investimento. E essa lógica de vamos investir, vamos ficar no negativo para crescer o máximo e depois a gente vê como rentabiliza, ela não está colando muito mais. Né? Quando eu pego, por exemplo, a própria estratégia do Nubank, para mim foi claro que ele fez isso. Né? Então, ele investiu em CAC pesado, resultados sequenciados negativos, né? De 13 para 21. Estamos falando aí de 8 anos negativos. E agora começou a dar lucro, né? Começou a dar lucro, mas vamos pensar um pouco na estratégia. O que tinha por trás eu aumento base. Só que não adianta só aumentar a base. Se eu aumento base e não mantenho esse cliente satisfeito, eu tenho uma probabilidade de LTV muito menor. Sim, eu vou perder o cliente. Porque eu vou perder o cliente. Então, o que o Nubank fez? Ele foi lá, aumentou base pra caramba, 54 milhões de clientes. Vou pegar o Bradesco é a mesma coisa, tá? O Bradesco tem 70 anos. Né? Vou pegar o Itaú, talvez a mesma coisa. Então, o Nubank em 8 anos. Nasceu uma empresa em 2013. Então, aí vou pegar um montão de cliente. Peguei um montão de cliente, agora eu faço o seguinte, eu vou lá e coloco uma percepção nesse cara de satisfação, de agilidade, de facilidade. Eu mesmo, cara, de todas as contas que eu tenho, o Nubank para mim é a melhor, porque é mais fácil. Não é porque eu sou seduzido pela nova economia, porque é roxo. Não funciona, é isso. Né? Funciona, é fácil. Eu consigo rapidamente. Esses dias, uma conta minha, por algum motivo, disse que a minha transação não estava no padrão e bloquearam a conta. Eu indo para Brasília. Cara, assim, sempre na pior hora. R$0 no bolso, tudo bem? R$0 no bolso. Aí eu falei, vou fazer um Pix para minha conta pessoal, porque aí como eu tenho uma facilidade aqui, eu vou pagando por aqui, tá tudo bem, não precisa estar com cartão nem nada. Beleza. Aí no táxi, peguei um táxi, fui para o aeroporto aqui em Congonhas.
no táxi tava ligando. Tava tentando fazer o Pix, não conseguia. Falei, vou ligar. Liguei lá. Cara, bizarro. Aí primeiro que eu falei com a gerente. Aí a gerente me passou junto, ela foi junto comigo pra central. Aí a gerente caiu e a central também caiu. Aí eu liguei de novo. Aí quando eu tava nessa ligação, caiu de novo. Eu liguei uma terceira vez. Tava perto de Congonhas já. Eu moro no Morumbi, Congonhas tá pertinho. Aí, tava perto de Congonhas já. Aí quando a menina me atendeu, ela falou assim, então, senhor, o senhor vai ter que ir na agência. Meu Deus do céu, ir na agência, socorro! Socorro, ir na agência, cara. Aí, cara, eu fui. Beleza, viajei, tava sem dinheiro e tal. Até falei pro amigo meu, só vai ter que pagar as coisas aí, porque eu ainda não, bem não que tinha funcionou. um amigo, né? Exato, ele tava comigo, o Renanzão. Aí, beleza, quando eu voltei, eu fui até a agência. Cara, não demorou 2 segundos na agência. Eu não tive nada, assim, não fiz nada, não demorou 2 segundos. Não precisava fazer isso com o cliente. Então você ainda que tem uma base gigantesca, voltando aqui, por exemplo, que a gente estava dando, ainda que você tem uma base gigantesca, você precisa fazer com que esse cara fique satisfeito. Você está agindo no Nubank, então aumento a base, faça esse cara estar satisfeito. O que eu faço agora? Contrato uma constelação, que aí é o cara de Stanford, a língua lá me parece que a língua principal é inglês, não falam nem português lá para boa parte das coisas. Então em vários países já. Então, né? em vários países, contrata uma constelação e a constelação começa a produzir produto. E eles fizeram muita aquisição também, né? Compraram empresas isso também. financeiras, compraram empresas de seguro. Que facilita, né? Aí você já tem hoje um leque maior de produtos. Se eu tenho aquela base fidelizada que está satisfeita comigo, tem o NPS, Net Promoter Score, que é uma satisfação. Quanto você indica o teu negócio para as tuas famílias, para a tua rede. Se eu tenho um NPS bom, tenho uma base boa, com quantidade de produto, ora, eu tenho LTV no tempo. Eu tenho mais produtos sendo vendidos para essa mesma pessoa, portanto, eu rentabilizo o meu negócio. Foi todo esse o modelo de negócio que fez o Nubank estourar como estourou. Agora, isso vai se materializar ou não? Aí entram os gurus, né? Porque é chato, esse papo é chato, né, Felipe? Não, agora você vê, ó, abriu a tantos dólares a ação, derreteu, não sei o quê, vai morrer. Mesma coisa com a Magazine Luiza. Magazine Luiza, historicamente, lá em cima a ação. Aí cai, não, Magazine, meu, socorro, meu. Não é isso, cara. Mas aí a gente entra num campo de especulação. É especulação. Né? E tem muito a ver com os movimentos da economia e tal. Acho que, assim, no longo prazo, a menos que os negócios estejam sendo mal administrados, estejam... Que não me parece que é o caso, né? De nenhum dos dois exemplos que a gente está dando aqui. A gente está falando de negócios saudáveis e que estão resolvendo problemas, né? Pujantes e tal. Então, e aí o que tem é subida e descida pontual. Subiu o dólar, caiu não sei o quê, normal. Teve uma crise. Enfim, né? Tem quem segue investidores tipo Warren Buffett, né? É, tipo, que ele fala lá, né? Que é meio básico, mas que é difícil de fazer. Compra na baixa, vende na alta e espera, né? É longo prazo. Cara, a gente está chegando nos finalmente aqui. Eu só queria te ouvir, né? E aí, voltando para tua competência, que é a competência que eu acredito que é a mais reconhecida tua, que é o mundo de startups. Para onde você acha que está indo esse mercado de startup? Eu não poderia terminar esse papo aqui sem ter essa visão tua nesse tema. Ótima pergunta. Você sabe que, além de todas essas coisas, estou presidente da Associação Brasileira de Startups. Eu sei, por isso que eu estou te perguntando. Lá a gente tem muito dado. Dados setoriais, dados de crescimento, por setor, por área, por região. E não teve um ano que esse mercado não cresceu, né, no Brasil. Eu gosto de dizer que as startups elas são anticíclicas. O que isso quer dizer? Na crise, as empresas vão buscar a tecnologia para cortar custo, ser mais eficiente. Então, cresce. E nos momentos de crescimento, você vai usar a tecnologia para crescer mais rápido. Então, cresce de um jeito ou de outro. Talvez cresce um pouco mais, né, nos momentos de crescimento, um pouco menos na crise, mas não deixa de crescer. Tá. É um setor que sempre está crescendo. Claro. E a tendência é que siga crescendo. A gente tem muita ineficiência ainda no Brasil, na América Latina em especial. É só olhar a produtividade média, né, que a gente tem de um trabalhador brasileiro versus um trabalhador americano, europeu. A gente está muito abaixo. Então, significa que tem muito espaço para ganhar eficiência, basicamente com o uso de tecnologia, que é a melhor maneira para a gente ganhar essa eficiência. Então, tem muito lugar, muitos mercados com oportunidade para quem vai empreender.
tem dinheiro, mesmo se você considerar que a gente, depois agora da pandemia, teve uma queda no volume de investimentos, e foi uma queda expressiva, né? Caiu 40%, se a gente olhar o primeiro semestre de 2022 comparado com 2021. Uhum. Mas cresceu 3 vezes durante a pandemia. Então, mesmo que esteja na metade menor agora... Menor do que o outro, ainda é maior do que antes da pandemia. Exatamente. Então, é que a pandemia traz um componente atípico, né, Felipe? Exatamente. A gente sai crescendo. Eu falo que teve um soluço ali no gráfico, mas ele continua com a tendência Pensando em dados, esse indicador eu teria exatamente dessa maneira. Eu teria esse indicador no eixo aqui X. O pico, o soluço, e teria no mesmo eixo um outro número mostrando a evolução. Exato. Então, a tendência é de que a gente siga crescendo, tanto em volume de investimento quanto em crescimento de startups. Eu acho que estamos muito longe de estar num momento de estagnação. Pelo contrário, a gente tem potencial ainda para bastante inovação e uso de tecnologia. Acho que as novas tecnologias de inteligência artificial, as conectividades, né, de 5G, tudo que está vindo aí, vai criar ainda muito, muito mais inovação, várias oportunidades de ganhar eficiência, né, de fazer mais com menos, de ter mais resultado. Então, não vejo esse setor desacelerando, não, pelo contrário. Sim. A tendência nossa é fechar com quanto? A gente fechou com 9, se eu não me engano, no ano passado, né? 9 bi de investimento em startups, né? A expectativa quanto é para esse ano? Aí aqui vamos entrar no futurologia. Campo de futurologia e de tudo achismo. Bem, estamos no podcast, tá tudo certo, podemos falar uma palavra no meio do caminho. Eu acho que a gente vai crescer um pouquinho em relação a 2019, que é antes da pandemia. Então, que a gente chegou ali em 6, vai ser alguma coisa... você acha que cresce? Eu tinha uma expectativa que seria metade do ano que vem. Do ano passado, desculpa. Não crescer em relação ao ano passado, mas crescer em relação a 2019. Entendi. Que foi 6, 2019 foi 6 e pouco. Eu acho que a gente deve fechar com 6 e pouco, 7. Saquei. Igual ou um pouquinho melhor. Perfeito. Que é um pouco o gráfico... É o que teria crescido se a gente não tivesse pandemia. A pandemia no meio. Que muito legal essa visão. Acho que assim, a forma com que você trouxe esse suspiro, para poder te parafrasear aqui, da pandemia foi legal, e essa visão eu não li em nenhum lugar. Agora que eu gosto de ler esse tema. Então, eu acho que traz um componente diferente que é meio óbvio, mas ninguém para pensar nele. As pessoas olham para o objeto, não olham para o objeto em curso. Olha para a foto, não olha para o filme, né? Ainda que seja um filme do passado. Felipe, eu queria agradecer demais a sua participação, cara. Obrigado muito. Eu sou um cara que te conheço há bastante tempo, nunca tive a oportunidade de falar com você. É um prazer aqui, cara. Igualmente. Muita admiração e muito respeito pela tua trajetória e o que você fez por esse mercado das startups. Cara, muito legal mesmo. Eu queria finalizar te fazendo a pergunta que eu faço, pergunta derradeira que eu faço para todo mundo aqui. Por que o Felipe é um vida louca? Acho que de perto ninguém é normal, né? Putz, por que eu sou o vida louca? Pior que a gente já assisti e não me preparei pra pergunta. Né? Mas, cara, eu acho que eu sou bem sui generis, cada um de nós. Eu acho que por não aceitar muito as variáveis dadas, né? Eu sempre fui de correr muito atrás e de... né, construir as coisas que eu queria que existissem. Então, o que não tem, ou quando tem um problema, né? Então, tá bom. Como é que a gente resolve? Como é que a gente faz? E tem que ser meio louco, né? Se não for assim, não vai. Se não for assim, não vai. Boa, cara. Obrigado, cara. E se você gostou desse vídeo, eu queria já te convidar. Vamos lá, eu não estou te pedindo um investimento Series A, 150 milhões de dólares, nem nada. Estou pedindo para você deixar um like, curtir, se inscrever no canal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e também seguir o Felipe. Felipe está aqui, vai estar aqui embaixo na descrição os contatos dele. Opa. Sirius, quer aprender um pouco mais sobre esse tema, quer aprender tecnologia, lembra que isso está na crista, está no topo, todo mundo quer trabalhar isso. A Sirius vai estar aqui embaixo também na descrição, os contatos, então fique à vontade. Felipe, meu irmão, muito obrigado pela sua participação, pela presença, obrigado demais, tá? Valeu demais. Valeu, Wagner, eu que agradeço. Muito bom estar aqui. E é isso aí, gente, até a próxima, um abraço, tchau, certo? Tchau. Tchau. Cara, me fala uma coisa. O que você acha de uma startup chamada 100 Open Startups? Que eu confundo toda hora esses caras com você.